Olá! Você já começou? Já. Não! Eu acho que esse vídeo vai ser daqueles que começa engraçado. É? Isso, Então tá continua. bom. Bem, então continuando a nossa série de vídeos sobre sofrimento, nós gostaríamos de apresentar um livro para vocês chamado Lamento, A Fé em Meio à Morte e ao Sofrimento, de Nicholas Wolterstorff. E foi uma leitura muito tocante para mim. Eu tive muita dificuldade de terminar de ler o livro, porque constantemente meus olhos se enchiam de lágrimas e eu precisava de um tempo para poder digerir tudo que eu estava lendo. O livro ele é formado por uma coletânea de reflexões feitas por esse escritor, que é um filósofo cristão, na época em que ele perdeu o filho dele de 25 anos, que foi vítima de um acidente de alpinismo. Então, é um pai lamentando a morte do filho, tentando olhar para a Bíblia, tentando olhar para um consolo que só vem de Deus. Então, de fato, é uma leitura muito tocante. Eu recomendo muito a leitura desse livro. E, de modo geral, acho que a gente tem um contato com o sofrimento, com a dor, de uma forma muito palpável até, de uma forma muito crua. Ele não maquia os sentimentos dele, tentando tornar mais fácil a leitura, não. Ele fala o quanto dói, o quanto que ele sente dor, o quanto que ele gostaria de não estar passando por isso, e o quanto que é difícil glorificar a Deus, enaltecer a Deus em meio a essa dor. Mas mesmo assim, por meio da ajuda do Espírito Santo, a gente vê essa tentativa nesse homem de glorificar a Deus, de exaltar a Deus e de agradecê-lo, apesar dele não compreender o porquê dele estar passando por isso. Bem, o texto ele fala que a dor, primeiro ele fala que sofre quem ama. Então, você que está sofrendo, eu que estou sofrendo, nós sofremos porque a gente já estimou, já amou alguém, alguma coisa. E quando essa coisa que a gente ama é tirada de nós, isso gera muita dor, isso gera sofrimento. Ele diz que a dor é uma coisa gelada, ao mesmo tempo que queima o peito. E ele fala que quando a gente passa por isso, a gente é obrigado a continuar, carregando nas costas esse peso do que já acabou. E ele fala vou até tentar compartilhar com vocês, que no mais profundo da nossa alma, essa sensação que acabou, ela é muito real. E a ausência do filho dele é tão presente quanto a presença dos outros filhos. Então imagine o quão pesado é, o quão triste deve ser. E ele fala que ele ainda está aqui, que ele é um sobrevivente e que ele é obrigado a continuar, como eu falei, carregando esse peso, essa coisa que acabou, que é muito triste. Bem, eu queria falar muito rapidamente que eu também perdi uma pessoa que eu amava, então eu me identifiquei profundamente com esses escritos, e ao mesmo tempo que foi difícil ler, que me trouxe lamento, eu tentava olhar para Deus, tentava pensar que é Deus o meu refúgio e ele tinha todo o poder de consolar, né, Dani? Sim. E há uma forma de lidar com essa tristeza, com toda essa dor, com todo esse lamento. Às vezes, quando nós passamos por uma dificuldade, quando passamos por uma situação de sofrimento mesmo, nós nos sentimos como um vaso quebrado. E é bem a ideia dessa... Não sei se vocês conseguem ver. Uma xícara essa imagem quebrada aqui desse livro que minha amiga leu. É uma xícara quebrada e ela está sendo juntada apenas por um lacinho vermelho. Esse lacinho vermelho é o amor de Deus que tá só segurando esse... Mas eu acho que é algo mais profundo do que isso. Às vezes, quando a gente está passando por um lamento, por uma situação difícil, a gente pensa que a gente nunca mais vai ser consertado. Vai voltar a ser uma xícara outra vez, né? Mas olha, ele voltou. A minha amiga, a Aninha, ela teve um dia que ela conversou comigo, ela falou: Dani, eu sinto que algo dentro de mim está quebrado e que nunca mais vai voltar a funcionar. Que algo foi quebrado dentro de mim e não tem mais conserto. Mas eu falei: não, Aninha, se for assim, então o evangelho é uma mentira. Então o Senhor não nos restaura. E é isso que nos traz esperança. Tem poder para restaurar. Sim, é isso que nos traz esperança. Essa esperança da restauração do Senhor, dele nos fazer um vaso novo. E
É isso. Lá em Jeremias, capítulo 18, tem uma passagem que fala sobre o oleiro. Eu vou só ler rapidinho e a gente já finaliza. Diz assim, Jeremias 18, 2, 3 e 4. Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, às vezes o vaso vai parecer defeituoso, vai parecer quebrado, vai parecer que não era para ser daquele jeito. Mas o que o Senhor faz? Ele não remenda esse vaso. Ele desmancha todo esse vaso e começa a fazer um vaso novo. E esse processo utilizando é doloroso. essa mesma massa, ele faz um vaso novo. É doloroso. É um processo doloroso, não é um processo que você vai passar de uma forma indolor e sempre feliz. Não, as lágrimas vão vir. E elas são muitas vezes inevitáveis. E eu gostaria de ler um versículo também. 2 Coríntios 12, 9, que o Senhor disse que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, e muitas vezes, no meu próprio lamento, na minha própria dor, creio que o Senhor falou muito comigo através desse versículo, que a minha graça te basta, a graça dele nos basta. Então, em meio à dor, a gente pode se entregar nos braços de Deus, porque isso é a única coisa que a gente precisa, é isso que nos basta. E ele traz consolo. Sim, e essa nossa esperança, mesmo que estivermos quebrados, o oleiro ele nos destrói e é dolorido, mas ele faz desse caco, desse pó, ele faz um vaso novo, um vaso lindo, um vaso de honra. E pra glória dele, que esse é o propósito da nossa vida, viver pra glória dele. Então era isso que nós tínhamos para falar hoje, né, Aninha? Minha amiga compartilhou um pouquinho da dor que ela sofreu. Esse livro trouxe consolo para ela, foi um livro que marcou muito. Eu recomendo a leitura. Lamento, de Nicholas Wolterstorff. Então fica essa dica. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Até.